Muito boa noite, meus amigos que me acompanham aqui no canal. Eu sou Leonardo Valejo, vocês que me conhecem lá do canal Estagiários, de outros lugares também. Sejam muito bem-vindos. E o vídeo hoje, gente, óbvio, dia de jogo de seleção brasileira. Óbvio que eu vou falar sobre seleção brasileira, mas esse vídeo especificamente é para falar do absurdo que aconteceu com Paraguai e Alemanha, tá? Ó, muita gente falando, nossa, surpresa, chocou o mundo. Eu vou até estrear aqui o nosso GC com chocou o mundo. Coloquei aqui, ó, chocou o mundo, a vitória retumbante do Paraguai. Mas vou ser sincero, não me surpreendeu. Não pela qualidade, pela tradição da Alemanha tetracampeã mundial. Não é isso que eu tô falando. Mas principalmente pelo futebol pobre que a Alemanha apresentou em toda a Copa do Mundo. Teve aquele 7-1 no início contra a Curaçao, que todo mundo sabe que Curaçao entrou nessa Copa do Mundo ali, meio que não... para não passar muita vergonha tal e tudo mais. Primeira Copa, tudo é festa, tanto que celebraram muito depois um empate e tudo mais. Mas tirando isso, a Alemanha soa sangue, né? Sofre muito para vencer o segundo jogo. E o terceiro jogo perde do Equador. Tudo bem, também a gente tem que falar que são duas seleções, tanto a Costa do Marfim quanto o Equador, que são seleções interessantes. Porém, não dá para uma Alemanha, um time com a qualidade que a Alemanha tem, com os jogadores que a Alemanha tem e com a tradição que a Alemanha tem, né, se contentar com uma primeira fase, no mínimo, instável, né? Um jogo que precisava ganhar e golear, depois faz um gol no último minuto e consegue a vitória no segundo jogo, e no terceiro jogo acaba perdendo para o Equador. Muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente comentar, mas principalmente para falar desse Paraguai, que seguiu à risca os mandamentos de Gustavo Alfaro, né? Para quem não conhece, Gustavo Alfaro, técnico argentino que tem como principal pilar dos seus trabalhos a base defensiva. E foi isso que o Paraguai fez durante o jogo inteiro, né? Muito interessante a gente ver isso, que o Paraguai ele seguiu a risco o plano de se defender, mas se defendeu de uma forma inteligente. O Paraguai com uma linha de 4, o Júnior Alonso jogando de lateral esquerdo em alguns momentos, mas muitas vezes fazendo um terceiro zagueiro, e o Paraguai soltava o lateral direito, né? Então a gente via um Paraguai muitas vezes saindo com uma saída até de três homens de campo, mas assim, ao mesmo tempo que se defendeu muito bem, soube atrair a Alemanha para o campo, né? Soube saber jogar o jogo. Então, você via Gustavo Gomes, o Canali e o Alonso fazendo essa linha de três, o Cáceres saindo um pouquinho mais, embora o Cáceres seja um jogador mais defensivo também, o Bobadilla e o Cubas, os dois como primeiro volantes, assim, né? Então foram duas linhas de 4 muito compactas, e aí é que tá o pulo do gato. O Almiron pelo lado direito e o Galarza, que para mim foi o melhor jogador da partida pelo lado esquerdo, faziam uma compactação que as linhas com os 4 homens, elas subiam e atacavam da mesma forma. Cara, pareciam robôs jogando assim, né? Um comprometimento tático interessantíssimo que fazia muito tempo que eu não via. Então, a gente viu um Paraguai sabendo jogar o jogo, sabendo das suas limitações, de quem estava enfrentando, né? Uma Alemanha recheada de excelentes jogadores, a zaga com Rudiger e com Jonathan Tah, Kimmich, que não jogou de volante, aí tem um erro da Alemanha também, jogou como lateral direito. A gente viu o Wirtz, o Pavlovic e o Nmecha em uma partida muito abaixo, né? Sobretudo a partida do Leroy Sané, que foi muito mal também, mas eu tô falando Manuel Neuer, Undav e o Harvard são, cara, estrelas, são jogadores que estão acostumados a jogar final de Champions League, final de Mundial de Clubes. Então, assim, o Paraguai sabia muito bem que não poderia atacar, não poderia dar espaços para essa Alemanha e principalmente seguir ali o plano defensivo do Gustavo Alfaro. Começa o jogo, um jogo muito embolado, muito pegado ali nos primeiros minutos, né? E ainda no primeiro tempo o Paraguai consegue fazer o gol, né? O lance do gol é muito interessante porque o Galarza faz a jogada que o Paraguai tinha no jogo, né? Aquela infiltração pelo lado direito e aquele cruzamento, mas o Enciso faz o gol praticamente sozinho. O Enciso estava sozinho na área. Se vocês verem o jogo, que eu não posso colocar aqui por direitos autorais, mas o Jonathan Tah e o Rudiger não se dão ao trabalho
de cobrir a área. Tanto que ele estava sozinho que ele conseguiu olhar, mapear, receber, arrumar o corpo e fazer a cabeçada pro gol sozinho. Mérito também do Inciso, mérito do Inciso. Quem era pra estar na marcação encaixada ali era o Jonathan Tah, que estava completamente perdido e vendido no lance. Então a gente viu um erro defensivo gigantesco, grotesco desse time da Alemanha. O Inciso consegue fazer o gol. E, cara, a partir daí, cara, foi uma enxurrada, né? Aqui as estatísticas não mentem, né? A Alemanha dominou o jogo depois disso, né? Foram 2 grandes chances criadas pela Alemanha contra 3 do Paraguai. Foram os 3 chutes no gol, que o pessoal fala, né? 2 defesas difíceis do Manuel Neuer contra 6 defesas difíceis, né? Do estreante em Copas, vou até pegar o nome dele aqui que eu esqueci. O Orlando Gil, que a gente vai falar da história desse cara bizarro. Mas o estreante em Copas Orlando Gil catou muito. Outro, se for para analisar outro também, outro grande jogador dessa partida, né? Escanteios, 16 escanteios a favor da Alemanha contra 6 do Paraguai. Faltas, 18 contra 12. Aqui a estatística que é mais estarrecedora no jogo. 799 passes trocados para a Alemanha contra 257. Cara, é mais do que o dobro. É o triplo de passes tocados e passes criados. Significa o quê? Significa que a Alemanha ficou muito tempo com a bola. E quando você joga com a bola, você cansa muito menos de quando sem a bola. Porque quem tá jogando sem a bola tem que correr mais. E aí tá o outro ponto que é muito importante desse time do Paraguai. Cara, fisicamente o Paraguai foi perfeito também. Foram 2 tempos de 45, 50 minutos ali, mais 2 tempos de prorrogação até chegar nos pênaltis. Mentalmente muito forte, fisicamente mais forte ainda, né? Então, é uma estatística estarrecedora aqui. São 14 desarmes realizados pela equipe alemã contra 33 desarmes dos paraguaios, né? Faltas 12, 18. As finalizações, 21 finalizações da Alemanha contra 7 do Paraguai. 6 finalizações em gol contra apenas 3 finalizações em gol do Paraguai durante todo o jogo. Eu quis pegar essas estatísticas, cara, que acho que é muito importante a gente ver também o tamanho, a magnitude de uma vitória do Paraguai sobre a Alemanha. E eu quero falar sobre o Galarza, porque o Galarza, ele é um jogador que a torcida vascaína, a torcida brasileira lembra um pouco, mas a vascaína não esquece, é um jogador que nunca teve um status de salvador da pátria, daquele jogador que vai fazer a diferença, né? Não sei se deixou saudade, eu confesso que eu não sou vascaíno, né? Ele foi contratado pelo Vasco por empréstimo em 2020, fez 18 jogos, aí em 2021 fez 36 jogos, depois ele jogou no Curitiba um tempo, em 2022, e também no Vasco, né? E aí depois ele foi pro Tajeres, hoje atleta do Atlanta United. Cara, o Galarza vem fazendo uma excelente Copa do Mundo e um jogador muito versátil. O Galarza, é interessante a gente ver o futebol do Galarza porque ele é um jogador que ele pode jogar pelo lado do campo, ele pode jogar por dentro, ele pode jogar de segundo volante. É um coringa desse time do Alfaro. E quando você não consegue atacar, você chega muito pouco no seu campo de ataque, você precisa ser muito efetivo. E o Galarza deu a assistência para o gol do Inciso. No segundo tempo da prorrogação, no primeiro e no segundo tempo da prorrogação, foi o jogador que mais marcou, o jogador que mais tentou atacar, que mais tentou progredir em transição, o jogador que estava em todos os lados do campo. Cara, que partida do Galarza. Eu tô até vendo a nota aqui dele no SofaScore. Acho que ele tá com uma nota 8, o Galarza, 7.3. Não concordo com a nota, não concordo. Tô vendo o mapa de calor dele aqui. Não concordo, acho que ele foi muito bem. Vou até colocar para vocês aqui, para vocês verem comigo também. Mas, cara, eu gostei muito da partida do Galarza, foi muito, muito bem, né? E o Orlando Gil, né? O Orlando Gil, aqui no SofaScore, teve uma nota 9.7, foram 6 defesas difíceis durante o jogo inteiro, pegou 2 pênaltis, né? O terceiro pênalti o Jonathan Tah chutou lá na lua, mas, cara, junto com ele, vou sendo muito sincero, eu, junto com o Jonathan Tah, junto com o Galarza, eu colocaria o Orlando Gil também, fez uma ótima partida. Eu vou só capturar aqui para ver se a gente consegue pegar aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo pegar. Deixa eu aqui, janela. Agora eu consigo. Vamos lá. Aqui, SofaScore.
Agora aqui... Pera aí, galera. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Pronto. Aqui são as estatísticas do jogo. O Matias Galarza, uma assistência, né? Uma grande chance criada. Você vê o mapa dele aqui, ó, as interceptações, os momentos defensivos e ofensivos dele. Não sei se eu consigo pegar o mapa de calor, mas a região do campo que ele conseguiu driblar foi, pra mim, um jogador 120 minutos jogados, né, cara? Perfeito. E as estatísticas do Orlando Gil, 9.7 aqui no SofaScore. O Orlando Gil, cara, olha isso aqui. Pra quem não sabe, o Orlando Gil, ele é titular do São Lourenço, de Almagro, né, o São Lourenço da Argentina. Há 4 anos atrás, mais ou menos, o Orlando Gil, ele precisou vender alguns materiais esportivos porque ele tinha sido praticamente mandado embora, estava quase desistindo do sonho de ser jogador. Aquelas histórias que prendem a gente, não tem jeito e faz torcer ainda mais pelo time do Paraguai e principalmente pelo Orlando Gil. Ele quase desistiu do futebol e hoje foi um herói nacional lá no Paraguai, fazendo defesas absurdas, fazendo uma partida impecável. Aqui, ó, foram... Deixa eu só pegar, ver se eu consigo pegar o resumo da ópera aqui do Orlando. Mas, cara, foram 6 defesas difíceis durante o jogo. Ele foi perfeito no jogo também, assim, foi uma partidaça. E a gente não pode deixar de falar do Gustavo Alfaro, né? O Gustavo Alfaro, ele assume o Paraguai ainda no fim de 2024. O Paraguai se classifica em 6º na Copa do Mundo, na Bacia das Almas. Não faz uma eliminatória regular. É um time muito inconstante, muito irregular, mas consegue a classificação. E uma classificação muito importante que leva o time do Paraguai de volta a umas oitavas de final, né? O Paraguai ele foi eliminado na Copa do Mundo de 2002, foi eliminado na Copa do Mundo de 2006 também, em 2002 pela própria Alemanha, e já foi eliminado pelo Japão também. E cara, olha o caminho do Paraguai. Isso eu queria mostrar para vocês aqui. Olha o caminho do Paraguai. Eu salvei a minha imagem aqui para a gente colocar, para a gente ver. O Paraguai passou pela Alemanha, que já é uma ladeira gigantesca para você percorrer. Você passar pela tetracampeã do mundo, né? Só nós temos 5, eles têm 4. Então, junto com a Itália, vou só abrir aqui, que depois pega a França. É isso? Vou abrir aqui só. Meu computador não tá ajudando. Vamos lá. Agora sim. Chaveamento. Paraguai. O Paraguai, no próximo confronto, pega Suécia ou França. Obviamente, né? Tudo indica que vai ser a França. Se passar, aí tem um leque de opções, mas o adversário mais difícil tende a ser a Holanda. E aí, numa semifinal, pode pegar Espanha, Bélgica, Portugal ou Croácia. Cara, eu não sei não, mas essa aqui é a trajetória do herói, tá? Vocês estão vendo aí na tela comigo também. Essa aqui é a trajetória do herói. Eu vou ser sincero, seria muito louco uma final de Copa do Mundo Brasil e Paraguai, tá? Muito louco. E Paraguai ainda eliminando todos esses gigantescos, né? Eliminou a Alemanha porque vamos chamar de louco, mas é a realidade. O futebol é dessa forma, o futebol é confiança. É uma vitória que dá muita, é uma classificação que dá muita confiança. Você eliminou a tetracampeã do mundo, cara. É uma coisa absurda, então dá muita confiança. Obviamente que tem uma França provavelmente nas oitavas já, então o melhor time dessa competição disparado tecnicamente, o melhor time. Mas, cara, tudo pode acontecer. Futebol, cara, futebol é maravilhoso. E até tá na thumb desse vídeo que são heróis improváveis, né? Eu tava falando do Galarza, era um jogador que ninguém dava nada, um jogador bom, ali aquele guerreirinho da bola, mas foi muito bem no jogo de hoje. E os principais jogadores, olha que loucura, os jogadores que poderiam decidir esse jogo, não decidiram. O Sanabria, que é um jogador, né, o centroavante, todo mundo conhece, jogou muito tempo na Premier League, tá na Europa já há bastante tempo, entra no segundo tempo e erra um pênalti. E é um jogador experiente. A gente vê o Balbuena também, experientíssimo, zagueiro que alternou titularidade com o Gustavo Gomes. Ora era o Gustavo Gomes, ora era o Balbuena na titularidade da zaga. E o Balbuena entra e perde o pênalti, né? E aí a gente vê outro herói improvável, que é o Maurício, brasileiro, que inclusive
o Gustavo Alfaro sofreu críticas por parte da imprensa paraguaia dizendo que era inadmissível ter um brasileiro jogando pelo Paraguai e tal, tudo mais. Tem até um contexto histórico, né? Teve uma guerra no passado que o Brasil participou e tudo mais. Mas, cara, vamos ser sinceros, o Maurício é um bom jogador, não teria espaço na seleção brasileira. A mãe dele é paraguaia e foi muito bem o Maurício. Já tinha sido muito bem no primeiro jogo do Paraguai, quando o Paraguai perde, toma aquela ataca dos Estados Unidos, acho que foi 3 ou 4-1. Depois se recupera, mas o Maurício foi o melhor jogador daquela partida e hoje novamente foi muito bem, muito bem. O Maurício foi muito bem no jogo de hoje, né? Então, outro herói improvável que a gente não esperava. O Enciso fez o que era esperado do Enciso fazer, né? Gol. O Enciso é um jogador ainda jovem, é um jogador que precisa ser melhor trabalhado, mas é o melhor jogador dessa geração, é o melhor jogador dessa seleção, sem sombra de dúvidas, né? Fez um ano bom no Strasbourg, né? Time da Ligue 1 da França, foram 12 gols e 9 assistências. São números interessantes. E é um jogador de 22 anos, assim, muito jovem ainda. Mas é interessante a gente ver porque foi a vitória dos improváveis, né? Um time improvável de vencer, né? Vencer a Alemanha com a ajuda de jogadores improváveis. Então, cara, a gente viu um time muito compacto, um time obedecendo taticamente o que o técnico pediu e uma Alemanha completamente perdida, né? Agora vem a parte da gente falar da Alemanha. A Alemanha teve a bola no pé e não soube o que fazer com a bola e faltou jogadores decisivos. Aconteceu algo muito parecido com o Brasil, embora eu ache a seleção do Japão melhor tecnicamente do que a seleção do Paraguai, mas o Brasil ficou muito tempo com a bola no pé também, só que teve jogadores que desequilibraram a partida. A gente viu o Vinícius Júnior, o melhor jogador do Brasil, disparado, essa Copa é a Copa do Vini, desequilibrando, né? Não fez gol hoje, mas foi muito bem na partida, teve as principais ações de perigo, teve aquele quase golaço antológico, para mim seria um dos maiores gols da história da Copa do Mundo, que ele dá um drible, que ele dá um rolinho no japonês, o japonês cai no balanço, ele dá o tapa e o Suzuki, com a ponta do dedo, consegue tirar, a bola bate na trave e sai. Mas assim, o Brasil, dentro do que se pediu o jogo, os principais jogadores decidiram. A gente viu o Vini Júnior jogando muito bem, a gente viu o Bruno Guimarães destruindo na partida, o Casemiro um pouco abaixo, mas fez o gol, fez o que tinha que fazer. A dupla de zagas perfeita hoje, foi muito bem, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, o Douglas Santos sempre muito honesto, sempre fazendo o básico, muito bem feito, né? E o Endrick, quando entra no lugar do Paquetá, melhora o jogo, né? Faz aquela dupla com o Matheus Cunha também, que é outro jogador que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo depois do Vini, é ele. Então, eu falei um monte de jogador aqui que fez o que tinha que fazer e pegou o protagonismo pro jogo. Num jogo que o adversário tá estacionando o ônibus lá atrás, você precisa desses jogadores para desequilibrar. E aí, cara, com todo o respeito do mundo, né? Que partida desastrosa do Sané. Como que o Sané é titular dessa Alemanha, cara? Eu fico imaginando o que passa na cabeça do Julio Nagelsmann, né? Nagelsmann, sei lá como é que fala o sobrenome dele, me corrijam. Nagelsmann. Julian Nagelsmann, é isso aí, Julian Nagelsmann. Passa na cabeça assim, ó, eu tenho no banco aqui, ó, eu tenho o Goretzka, eu tenho o Musiala, eu tenho o próprio Undav, que é um, entre aspas, centroavante, mas pode jogar. O Wirtz, que estava pela outra ponta, que você pode trocar. Cara, você tem 1 milhão de possibilidades aqui, cara. 1 milhão de possibilidades. O Amir entrou depois na sequência. Cara, como que você coloca e fala assim, não, o Sané é meu titular absoluto? O que o Sané fez nessa Copa do Mundo? O que o Sané fez? A Alemanha como um todo, como conjunto, foi péssima, mas, cara, inadmissível. E aí a outra escolha pra mim, do Nagelsmann, que foi muito questionável, foi o Kimmich pela lateral direita, né? Ele coloca o Plavkovic e o Mecha com uma dupla de volantes, né? Mas o Kimmich, ele já não joga de lateral há bastante tempo, né? Ele é esse volantão, esse primeiro volante do Bayern, e a diferença do primeiro volante como Kimmich para os demais é que ele tem muita mobilidade. Ele é um 5 que ele marca muito bem, é aquele carrapato do time. E ele tem uma liderança absurda, capitão. Quando você coloca ele na lateral, você perde talvez o que ele pode te oferecer de melhor. Porque a zona de perigo do jogo é o meio de campo. É onde as coisas acontecem. É onde as construções
de ataque, de defesa vão acontecer. É um momento do jogo que se você não mata numa falta, você toma um contra-ataque, uma transição e você perde o jogo. E você coloca ele na lateral, tudo bem, você coloca ele na lateral pra fazer uma dobradinha com o Sané, pro Sané jogar um pouco por dentro, ele buscar um pouco o corredor, inverter o jogo. Mesmo assim, cara, não, pra mim não fez o menor sentido, né? E aí o Manuel Neuer fez o que tinha que fazer no jogo, né? O jogo que ele ficou mais de espectador, nos pênaltis pegou 2 pênaltis no final. Você vê que quando o cara pegou o pênalti do Sanabria e do Balbuena, quando o cara tá na frente, o Homem de Gelo, esquece o maior goleiro de todos os tempos. Me critiquem, mas para mim é o maior goleiro de todos os tempos, o Neuer. Que partida absurda do Neuer, né? Fez o que precisava dele, mas mesmo assim essa Alemanha peidou na farofa, né? Um monte de jogador cagão, desculpa a palavra, mas peidou na farofa. E aí o Paraguai, que não tem nada a ver com isso, fez o que tinha que fazer e conquistou aí uma vitória e uma classificação antológica para essa oitavas de final, né? Fase de oitavas de final, onde deve enfrentar aí praticamente, aí, eu só não cravo agora porque realmente futebol e suas surpresas. Fechou? Galera, gostaram do vídeo aí, ó? Deixa seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, muito importante pra gente. Vídeo todos os dias, época de Copa, então teremos nesse canal vídeo todos os dias aqui. Já deixa seu like, deixa seu comentário, muito importante pra nós. E eu queria saber de vocês, né? O que vocês acharam dessa vitória do Paraguai também. Pra mim, se eu esqueci de alguém, né? Eu falei do goleiro, foi muito bem. Falei dos alas que foram muito perfeitos no jogo. Gustavo Gomes fez mais uma partida impecável, né? Que Gustavo Gomes cara, pra mim seria titular da seleção brasileira, mas deixa para outro dia essa resenha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de se inscrever, curtir, comenta, compartilha, manda para todo mundo, que é muito importante para mim. Eu continuar fazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu.